Meus irmãos, nesse período nós estamos refletindo acerca da nossa missão como igreja, para que nós existimos, por que a igreja foi deixada por Jesus aqui na terra. Quando o Senhor Jesus voltou para o céu, depois de ter cumprido o seu ministério, a obra que o Senhor o designou, que o Pai determinou que ele aqui exercesse, Jesus deixou um grupo de seguidores. Inicialmente, era não mais do que 120 pessoas, é isso que consta registrado em Atos, capítulo 1, mas no decorrer dos primeiros anos, depois que Jesus voltou para o céu, já aquele grupo se multiplicou de forma extraordinária, de 120 a mais de 5.000, de 5.000 a mais de 10.000, e assim milhares de pessoas se converteram em pouco tempo depois de Jesus ter voltado para o céu. E no decorrer da história, quase 2.000 anos já se passaram, e seguidores de Jesus têm surgido em cada tempo, tudo como obra, fruto, resultado da missão que Jesus deixou aos seus seguidores, a sua própria igreja. E nesse período do ano nós estamos estudando o que a palavra de Deus nos fala acerca da nossa missão como igreja. Para que nós existimos? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a coerência com a missão. A nossa vida como cristãos, a nossa vida como igreja, ela deve ser vivida em coerência com a missão que nós recebemos da parte de Deus. Eu quero ir com os irmãos ao texto sagrado, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versos 12 a 17. Nós já estudamos neste capítulo 2 um pouco acerca da carta que Jesus enviou à igreja de Éfeso, depois sobre a carta enviada à igreja na cidade de Esmirna, e hoje nós vamos ler o que Jesus escreveu para a igreja na cidade de Pérgamo. Capítulo 2, versículo 12 em diante nos diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sagradas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tens alguns que, de algum modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Meus irmãos, existe algo mais perigoso para a igreja do que a perseguição. Existe algo mais perigoso para a igreja do que a perseguição. O que poderia ser mais perigoso para a igreja do que ela sofrer perseguições?
É muito perigoso para a igreja quando ela perde a sua coerência espiritual. A história nos mostra que a igreja cresce quando ela é perseguida, mas ela enfraquece quando ela começa a negociar os seus valores. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo não era uma igreja fraca, não era uma igreja fria, não era como a igreja de Éfeso, nem como a igreja de Esmirna, mas era uma igreja que estava em perigo. Era uma igreja que, embora fosse tão corajosa, uma igreja que fosse tão firme, uma igreja perseguida, mas mesmo assim ela estava correndo um grave perigo. Qual o perigo que a igreja de Pérgamo corria? O perigo da igreja de Pérgamo é que ela estava sofrendo influências da sociedade de seu tempo, ao invés de influenciar a sociedade. Ao invés de a igreja avançar contra o mundo estava avançando contra a igreja. De modo que, embora a igreja continuasse a cumprir a sua missão de pregar o evangelho de que só Jesus Cristo salva, mas a prática da vida cristã, ela estava sendo contaminada pelo sistema do mundo, pelo jeito do mundo. Ou seja, as pessoas, embora dissessem de boca, embora professassem a fé em Jesus, mas no seu dia a dia, elas não estavam dando sinais de uma verdadeira conversão. Eu gostaria de, nesta noite, compartilhar um pouco com os irmãos alguns destaques, algumas lições a respeito desta igreja de Pérgamo, para que a gente possa extrair para a nossa vida hoje alguns ensinamentos, de modo que a gente não caia nesse erro de, embora estejamos cumprindo a missão, mas que esteja faltando coerência entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente vive. Em primeiro lugar, eu gostaria de observar com os irmãos que aquela igreja de Pérgamo, ela é considerada por Jesus como uma igreja fiel na sua missão em um ambiente hostil. Jesus diz assim no versículo 13: sei onde você vive, e você vive onde está o trono de Satanás. Jesus começa mostrando que ele conhece o contexto da igreja. O contexto da igreja. Ele não apenas conhece a igreja. Na carta anterior, que a gente estudou domingo passado, a igreja de Esmirna, Jesus disse: eu conheço as lutas desta igreja. Agora ele diz: eu conheço o mundo em que essa igreja vive. O contexto, a sociedade. Ele conhece a cidade de Pérgamo. Ele sabe que a cultura da cidade é uma cultura contrária aos valores do Evangelho. Jesus sabe disso. A cidade de Pérgamo, junto com a cidade de Esmirna e a cidade de Éfeso, elas como que disputavam naquele tempo, e eu mencionei isso anteriormente, no domingo passado. Essas três cidades, elas como que disputavam qual dessas cidades mais agradariam o imperador romano, com aquilo que era chamado de o culto ao imperador. Na cidade de Esmirna, chegou a ter um templo aonde
o imperador era convidado para estar assentado e as pessoas iam àquele templo para ali elas se curvarem em adoração, considerando assim aquele líder do Império Romano como sendo um deus. A cidade de Esmirna tinha um templo dedicado ao imperador. A cidade de Pérgamo, embora não tenha feito um templo específico para o culto em adoração a esse líder político, ela tinha templos a pelo menos 3 deuses muito conhecidos naquele tempo. Um deles por nome de Zeus, o outro por nome de Atena, e ainda um templo para se adorar a qualquer deus. Por isso que Jesus, por 2 vezes nessa carta, ele vai dizer que a igreja de Pérgamo, ela estava plantada numa cidade aonde estava o trono de Satanás. 2 vezes ele faz referência à cidade de Pérgamo como sendo a cidade onde estava o trono de Satanás. Jesus estava dizendo, igreja de Pérgamo, eu sei que o ambiente aonde vocês estão não é fácil. É um ambiente difícil. Eu sei que a guerra espiritual nesse lugar é uma guerra sem medida. É uma guerra onde Satanás ele tem estabelecido o seu trono, ele tem governado a vida das pessoas, dos líderes da nação, o sistema dessa cidade. A cidade de Pérgamo é uma cidade totalmente voltada para as obras de Satanás. Nesta cidade vocês estão vivendo um grande desafio, porque quanto mais uma cidade, ou até mesmo um estado ou um país, ele vive nas trevas, ou ele está em trevas, mais desafiador é para a igreja viver e pregar o evangelho. E Jesus reconhece isso. Ele olha para o entorno da igreja, ele olha para a cidade e diz, eu sei que para vocês não tem sido fácil ser um cristão. Para alguns, ser cristão, inclusive, tem levado a perder a vida, porque alguns têm sido presos e levado a negar a fé, e não negando a fé, a vida lhe é tirada. Ele chega a citar aqui alguém por nome de Antipas. Antipas foi martirizado, foi morto por não negar o nome de Cristo, por não abandonar a fé em Cristo. Jesus diz, igreja de Pérgamo, eu reconheço que vocês têm permanecido firmes, mesmo perdendo às vezes emprego, mesmo perdendo negócios, mesmo alguns perdendo a própria vida, vocês têm permanecido firmes. Meus irmãos, nós, igreja evangélica brasileira, Jesus conhece o contexto em que nós vivemos. Nós vivemos em um país de berço, embora se diga cristão, mas o que há no Brasil em termos de religião, desde os seus primórdios, não é fácil a gente viver o evangelho. Porque o que aconteceu com o nosso país desde o início? O nosso país, ele surgiu num contexto de idolatria, num contexto de corrupção, num contexto de querer levar vantagem. Historicamente, nós somos, então, primeiramente, colônia de Portugal. Agora, quando os portugueses vieram para o Brasil,
Os irmãos acham que eles vieram para o Brasil porque eles queriam o bem dessa terra? Eles vieram para aqui para extrair ouro, extrair madeira, extrair o que havia de melhor. E assim eles chegaram. Eles vieram simplesmente para retirar, para explorar. Ao chegarem aqui, eles encontraram com os indígenas que aqui já estavam, com toda a sua pagelança, com o seu sistema de vida, que não tinha nada a ver com Deus, cheio das suas religiões. E os portugueses vêm com esse objetivo de explorar o nosso país, e eles trazem uma religião oficial de Portugal, o catolicismo, e aqui mistura-se com todas as religiões dos indígenas, e durante alguns séculos o nosso país ele viveu nessa mistura de religiões. Somente agora, no século XIX, que cristãos evangélicos vieram para o Brasil como missionários para pregar o verdadeiro evangelho. E até então, o que o nosso país tinha era apenas 400 anos quase de história, de religiões que se misturavam, mas que nada tinham a ver com o Deus verdadeiro. Para nós hoje, sermos cristãos num país cujo berço nasceu com a ideia de só explorar, só querer levar vantagem. Para nós sermos cristãos num país que é conhecido mundialmente como o país da cachaça, para nós sermos cristãos verdadeiros num país que é conhecido no mundo inteiro como sendo uma das nações mais idólatras do mundo, para nós sermos crentes numa terra aonde prevalece o famoso jeitinho do brasileiro de se levar vantagem em tudo, a famosa lei de Gerson. Jesus conhece o quão desafiador é para mim e para você, para nós, sermos cristãos verdadeiros nesse tempo. Ele conhece o contexto em que vivemos. Ele sabe que não é fácil, que embora no nosso país a gente não sofra perseguições declaradas, como lá naquele primeiro século da história, e em alguns países ainda no mundo, onde crentes são perseguidos, embora a gente não seja jogado na fogueira, mas Jesus, ele sabe, ele conhece as pressões que vêm sobre nós, em que para sermos um cristão autêntico, lá no local aonde trabalhamos, lá na escola onde estudamos, lá na rua onde moramos, para sermos uma referência de fé verdadeira, não é fácil, não é fácil. Ele sabe de tudo isso. Ele conhece o contexto, o ambiente totalmente contrário aos valores do evangelho que nós vivemos. Da mesma forma que ele conhecia a cidade de Pérgamo, e ele reconhece isso. Posto isso, Jesus nos mostra aqui nesta carta enviada à igreja de Pérgamo, que aquela igreja, ela começou a negociar a sua santidade. Depois de Jesus reconhecer o terreno onde aquela igreja vivia, ele diz: todavia eu tenho contra vocês algumas coisas. E essa frase, ela muda completamente o tom da carta. Se no início ele traz uma palavra de reconhecimento, de elogio, e diz: eu sei que não tem sido fácil para vocês serem crentes nesse tempo e nesse lugar. Mas agora ele traz uma palavra de confronto. Porque uma igreja, ela pode estar vivendo fiel à sua missão em algumas áreas,
mas estar correndo perigo em algumas outras áreas. O problema na igreja de Pérgamo era a tolerância com o erro. Lá na igreja de Pérgamo não se falava mais acerca do pecado, daquilo que desagrada a Deus. Na igreja de Pérgamo não se falava mais acerca do inferno, de que o inferno é uma realidade. Não se falava mais acerca da perdição eterna. Pregava-se uma mensagem de conforto ao coração das pessoas. A igreja de Pérgamo estava cheia, mas cheia de pessoas, em algum sentido, enganando-se a si mesmo, porque elas não eram confrontadas a respeito dos seus próprios pecados. Eram pessoas cujo batismo, muitas das vezes, representava apenas um banho diferente, mas que não dava testemunho. E a igreja foi se envolvendo com um crescimento em que, embora estivesse numericamente se expandindo, mas a igreja, ela tolerava o erro. As pessoas viviam de qualquer maneira. As famílias, elas não tinham nenhum compromisso mais. Compromisso com a fidelidade conjugal, compromisso de cuidado com a família, compromisso de viver honestamente, compromisso de viver de forma que honrasse o nome de Deus. Pessoas que seguiam qualquer tipo de ideia humana que dissesse: olha, Deus não é assim tão exigente, Deus não cobra tanto, você pode vir como está e continuar do jeito que veio, porque no final de tudo, todo mundo vai ser salvo, porque Deus é só amor, Deus é muito bom, Deus é uma maravilha só. E não se falava mais a respeito do fato de que Deus é juízo. Deus, ele também estabeleceu um julgamento, um dia em que ele há de trazer diante de todos a maneira como cada um viveu a sua vida aqui na terra. Jesus se refere aqui a pessoas que seguiam algumas ideias de corrupção, ideias totalmente descabidas para aquele que diz seguir a Jesus. Meus irmãos, nós corremos esse sério risco de, embora a gente cumpra a missão, mas a gente cumpra a missão de maneira errada. Eu já disse aos irmãos aqui em algum momento, lá no seminário, eu ocupo uma cadeira lecionando sobre evangelismo e missões. Pior do que não pregar o evangelho é pregar um evangelho falso. Porque pregar um evangelho falso é como dar um remédio falso a um paciente doente. É como dar um remédio a alguém que está à beira da morte, que seja apenas farinha. Isso ilude, isso é covardia. Por isso que, como igreja, a gente precisa pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho que confronta o pecador com o seu pecado, a fim de lhe abrir os olhos para que ele possa, o quanto antes, acertar a sua vida com Deus. E nesse contexto, a nossa missão é pregar o evangelho e viver o evangelho. Viver o evangelho significa brilhar. Brilhar a luz de Cristo. E quando a gente fala sobre cumprir essa missão de sermos uma luz de Cristo nesse mundo, a gente deve brilhar longe. Estamos envolvidos nesses dias em campanha de missões mundiais. A irmã Jane ainda há pouco lembrou aqui da nossa pastoral, do nosso boletim desse mês. Se você ainda não leu, vale a pena ler. Leia também uma história que ocorreu com um missionário que inclusive foi morto numa tribo indígena pregando o evangelho. Está lá no nosso boletim esse relato que aconteceu
há muito tempo atrás, há mais de 50 anos atrás, mas o que destaco é que a missão, ela acontece ao mesmo tempo aqui no âmbito local e também no âmbito mundial, global, porque uma luz acesa, ela brilha perto e brilha longe. E a luz que brilha longe, primeiro ela brilhou perto. Por isso que, para que possamos estar envolvidos com o Evangelho longe, em países distantes, a gente precisa estar envolvido também com o Evangelho aqui perto de nós. A nossa primeira área de ação para brilharmos é o bairro Jardim Surubi, é a nossa Jerusalém, é a nossa porta de casa. E não somente Jerusalém, o nosso Jardim Surubi, mas toda a nossa Judéia, ou seja, todo o nosso Itaperuna, e aí também a Samaria, que são as outras cidades vizinhas ao longo do nosso estado e Brasil, e até os confins da terra. Eu costumo brincar que a nossa missão, ela tem por limite geográfico os confins da terra, e os confins da terra é onde o Judas perdeu a meia. Porque alguns dizem que o Judas perdeu as botas, é um lugar muito longe, mas ele perdeu as botas, depois ele ainda perdeu a meia mais para frente. Então, aonde ele perdeu a meia, né, é de fato o fim do mundo, e é até lá que a gente é chamado para cumprir a nossa missão. É uma missão grandiosa, mas para que a gente possa cumprir essa missão, para que essa luz possa brilhar perto e brilhar longe, a gente não pode negociar os nossos valores. Nós continuamos acreditando nos valores bíblicos relacionados à família, valores bíblicos relacionados à vida social, valores bíblicos relacionados à nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, a nossa maneira de vivermos em nosso local de trabalho, por onde a gente estiver. Nós continuamos defendendo os valores bíblicos e não podemos negociá-los, porque senão faltará coerência entre aquilo que pregamos e aquilo que vivemos. Esta igreja, ela é advertida, a igreja de Pérgamo, pelo próprio Cristo, que diz: olha, vocês estão vivendo num ambiente muito ruim, mas tem uma coisa triste no meio disso tudo. Vocês estão se deixando contaminar. Meus irmãos, fica uma boa advertência para nós. Nós não podemos nos contaminarmos com o mundo. O Evangelho continua sendo o Evangelho. Não existe um Evangelho mais light. Não existe uma mensagem mais suave. Jesus, ele sempre foi objetivo na sua mensagem. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Não tem outro jeito. Não tem outro meio para ser salvo a não ser pelo nome de Jesus. Aquele que confessa o nome de Jesus, aquele que o tem como seu único, eterno e suficiente Salvador, esse é o salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Viva o Evangelho, dando sinais, demonstrando assim a fé que há nesse Jesus. Nós devemos estar em constante autoexame a respeito da nossa própria fé e a respeito da nossa vida enquanto igreja, porque o Senhor Jesus, ele nos adverte quando porventura estejamos deixando a desejar em algum aspecto da nossa prática do Evangelho. Nós precisamos praticar na nossa vida, no nosso dia a dia, a fé que nós tão bem demonstramos dentro dessas quatro paredes. Nós precisamos sim combater o pecado, precisamos sim viver em santidade, viver uma vida diferente do mundo, porque sem santidade, diz a palavra de Deus, que ninguém verá o Senhor.
sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas eu gostaria de, já concluindo com os irmãos, ressaltar que, embora a igreja de Pérgamo vivesse nesse ambiente tão terrível de trevas e tivesse sendo inclusive influenciada, e Jesus a advertisse acerca disso, Jesus, ele renova a sua promessa. A promessa que ele faz à sua igreja em qualquer tempo e lugar. E essa promessa, ela está muito bem registrada no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Jesus aqui, ele renova a sua promessa. A promessa que ele faz à sua igreja. Ele não termina a carta antes de ativar na memória ou reativar na memória daqueles crentes de Pérgamo a gloriosa promessa de que aquele que for fiel até o fim, aquele que for até o seu último dia aqui na terra, fiel a ele, esse receberá o maná escondido. Ele está trazendo aqui a lembrança, aquilo que lá no passado foi uma provisão de Deus para o seu povo no tempo de peregrinação no deserto. Ele está dizendo, olha, na eternidade há um maná, há um alimento perpétuo, da onde o meu povo, aquele que vencer, esse vai se alimentar, e esse alimento ele não tem aqui em mente nada em termos de matéria, de comida, mas ele fala das delícias, do gozo eterno, da alegria de viver para sempre com Deus no céu, o maná escondido. E ele fala sobre a pedra branca, e nessa pedra branca haverá um novo nome, e quem vai receber tanto o maná quanto a pedra branca? Aquele que for fiel até o fim. Nós não podemos parar a nossa caminhada cristã pelo meio do caminho. O Senhor já começou nos alertando acerca disso domingo passado. Nós precisamos continuar vivendo a vida cristã em fidelidade até o fim. Até o fim. Até o fim. Porque não basta começar bem, é preciso terminar melhor. E para a gente terminar melhor, a gente precisa terminar em fidelidade. Na carta escrita aos Hebreus, o autor daquela carta, ele lamenta que muitas pessoas começam uma caminhada espiritual, começam às vezes a vida cristã tão bem, tão empolgado, tão cheio de animação, mas no decorrer de algum tempo vai perdendo a força, perdendo o vigor, perdendo a vontade, e daí a pouco desistem. Meus irmãos, que perigo alguém ter caminhado algum tempo, ter conhecido, experimentado coisas maravilhosas do Evangelho, mas depois se distanciar, se esfriar e com isso, no fim de tudo, se perder. É essa a preocupação de Jesus aqui com a igreja de Pérgamo. Jesus está nos ensinando que há 3 estágios perigosos que um cristão pode passar. Ele pode, no meio de um mundo, sofrer pressões, depois ele começa a ceder essas pressões e, por fim, ele pode chegar ao desânimo. E no desânimo ele acaba parando pelo meio do caminho. Diga para o seu vizinho de culto, você não pode ficar pelo meio do caminho. Precisa ser fiel até o fim.
precisa ser fiel até o fim. Porque, meus irmãos, esse mundo não tem mais jeito. Esse mundo está caminhando para o fim. Esse mundo está em erupção. Não espere você melhoras desse mundo. Esse mundo está cada dia pior. O nosso Brasil, não acredite que neste ano eleitoral, qualquer candidato de espectro ideológico político que seja eleito, não espere que 27 vai ser melhor do que 26, porque isso não vai acontecer. As coisas vão apertar mais ainda. Esse é um tempo em que o Senhor está sacudindo a árvore para que assim os verdadeiros frutos, eles possam dar sinais de que são verdadeiros. Porque o fim se aproxima. Jesus está voltando e a gente não tem tempo a perder. A nossa vida precisa estar hoje em coerência com aquilo que nós dizemos acreditar. Eu gostaria de, nesse momento final, com os irmãos, antes de orarmos, para voltarmos para a nossa casa, eu gostaria de convidá-los a vivermos uma vida em constante alerta, para que a gente não ceda às pressões do mundo, porque, meus irmãos, é verdade que a gente vive neste mundo, em algum sentido, em meio, cercado por um mar de idolatria e pressões. Assim como a igreja de Pérgamo, a gente vive nesse tempo, cercado à nossa volta por muitas pressões, e Jesus nos chama para uma coerência que desafia a lógica humana. Manter a coerência exige de nós tirarmos os olhos desse mundo, aonde está o trono de Satanás, e colocarmos os nossos olhos em Jesus, aquele que o texto diz que tem a espada de 2 gumes em suas mãos, e aquele que, se o mar está bravio, é Ele quem nos dá segurança, é Ele quem nos sustém. A missão coerente, ela é vivida em meio às pressões deste mundo, mas com a decisão de não se abalar, porque Jesus, Ele nos prometeu presença e prometeu permanência. Aqui neste mundo Ele está presente conosco, e na eternidade Ele nos dará do maná escondido, e nos dará também a pedra branca com um novo nome, aonde viveremos para sempre com Ele na eternidade. A promessa da pedra branca ainda está de pé, e aquele que prometeu é fiel. Já imaginou, meus irmãos? Já pensou, Ronei, naquele dia, recebendo uma pedra branca? Eu cheguei a pensar nesta noite em trazer uma pedra branca, uma pedrinha, para distribuir para cada um levar para casa. Quem sabe lembrando dessa promessa feita por Jesus. Mas, para não ter risco de alguém olhar para aquela pedra e talvez até com alguma ideia diferente e achar que a salvação possa ter a ver com aquela pedra em mãos, é melhor eu falei assim, deixa isso quieto. Porque a nossa mente, às vezes, ela pode viajar, e alguns começam... Eu lembro de um colega pastor que um dia usou a água para ilustrar, Jesus, a água da vida, e no final do culto ele disse que tinha lá uma meia dúzia querendo beber da água, porque ele estava entendendo que tomar aquela água era então, assim, ser salvo, conquistar a salvação. Mas, enfim, a pedra branca é uma promessa em que Jesus faz aos seus seguidores, que aquele que permanecer fiel, mesmo se o mar à nossa volta está bravio, Ele nos sustém, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Eu quero convidar os irmãos a, nesse momento, se você pudesse colocar em pé, nós vamos adorar ao Senhor com uma canção, dizendo que esse Deus, o nosso Deus, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos sustenta. Nosso ministério de louvor vai estar conosco nesse momento, enquanto adoramos ao Senhor, lembrando assim da coerência que deve haver entre a nossa vida com a missão que a gente tem a cumprir neste mundo.
o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 Meus irmãos, eu gostaria, antes de orar nesta noite, além de orar por todos nós enquanto igreja, eu gostaria também de ter, quem sabe nesse momento, uma oportunidade. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e você necessita muito de algo de Deus na sua vida, algo muito específico, quem sabe em alguma área da sua vida. Eu gostaria de orar pela sua vida. Quem sabe de alguma forma você tem pensado que só Deus pode resolver alguma coisa em alguma área da sua vida, talvez familiar, talvez saúde, talvez nos seus negócios, no seu trabalho. Eu gostaria de poder orar por você. Quem sabe você está vivendo um momento de luta em alguma situação
eu gostaria de dizer para você que eu estou aqui para orar por você, orar com você. E se você quiser, pode deixar o seu lugar e vir aqui. Você não precisa expor qual é a sua situação, qual é o seu problema, qual é a sua luta. Mas se há algo que você gostaria que eu colocasse diante de Deus nesta noite, pedindo ao Senhor que abençoasse, quem sabe, trazendo uma resposta a uma decisão, a uma escolha, quem sabe trazendo uma solução para um problema enorme, gigante. Talvez seja na família, talvez seja no emprego, talvez seja na saúde. Não há coisa impossível para Deus, não há. Deus pode, Ele tem poder. E nós podemos pedir, nós podemos interceder, nós podemos clamar. A nossa missão é anunciar a salvação e anunciar o Jesus que tem poder para realizar o sobrenatural. Ó Deus, aqui estamos nós nesta noite, Senhor. Depois de ouvirmos a Tua palavra que nos confronta, que tipo de igreja temos sido, nos confronta, ó Deus, que tipo de evangelho temos vivido, mas somos também conduzidos pelo Teu Espírito Santo a um momento muito especial, em que muitos de nós têm, ó Deus, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas. E aqui estamos nós, ó Deus, um grande grupo que somos, cada um vivendo a sua batalha, às vezes, ó Deus, derramando lágrimas, às vezes passando por angústias que ninguém mais conhece. Quantas vezes no decorrer de uma noite, no meio de uma madrugada, acordamos e temos, ó Deus, os nossos momentos difíceis, em que temos um problema a resolver, temos uma situação a lidar, e nós te pedimos por socorro nesta noite. O Senhor conhece, ó Deus, qual a situação em que cada um de nós que está aqui à frente vive. Aquele que for, ó Deus, um quadro de saúde, ó Deus, que a palavra da medicina não seja a última, mas que a palavra do Senhor, porque nós cremos que o Senhor pode realizar milagres, o Senhor pode realizar curas. Então te pedimos, ó Deus, de maneira sobrenatural, se for preciso, ó Deus, cura aqueles que estão necessitando, ó Deus, de um milagre. Talvez haja alguém precisando, ó Deus, de um socorro na sua família, uma situação, ó Deus, no casamento, na relação pais e filhos, ou entre irmãos. Ó Deus, intervenha e traga a paz, ó Deus, traga a harmonia. Talvez haja alguém, ó Deus, em uma situação no seu trabalho, no seu emprego, em que tem sido difícil a pressão ali naquele local de trabalho para se manter fiel, mas Senhor, intervenha, Senhor, haja, ó Deus, de maneira sobrenatural. Talvez haja alguém numa situação financeira, ó Deus, precisando da direção do Senhor, de uma solução. Mova, Senhor, o céu e a terra, se necessário for, e socorre aqueles que precisam, ó Deus, de ter recurso, ó Deus, para cumprir talvez os seus compromissos. Ó Deus, abençoe para que haja prosperidade em nosso meio, Senhor Deus. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja, Senhor. Abençoe, ó Deus, cada família que se faz aqui representada, Senhor Deus. Ó Deus, se alguém está em profunda depressão, ó Deus, liberta, ó Deus, traga alegria, Senhor Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a Tua palavra nos garante que a alegria vem ao amanhecer. Que essa seja uma noite, ó Deus, impactante na vida de cada um de nós, para que assim possamos dar testemunhos em breves dias daquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus, em nós e através de nós.
Então, Senhor, socorre cada um de nós que aqui estamos. Cuida de nós, Senhor Deus, nos abençoe, para que possamos assim dar testemunhos do Teu poder nesse tempo. Que sejamos uma igreja viva e operosa. É a oração que fazemos, confiando em Jesus, e é no nome dEle que oramos. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos abençoe. Um bom retorno aos nossos lares, meus irmãos. Que Deus nos dê uma boa noite de paz e uma semana muito abençoada. Quero lembrar os irmãos, a nossa cantina está funcionando, tá bom? Se puder, passe por ali, deixe a sua contribuição, a sua colaboração. E você que nos visitou nesta noite, volte à nossa igreja sempre, você será muito bem acolhido aqui. Em nome de Jesus, amém.